Olá pessoal, vamos aqui para a nossa última aula do PET 6 de Física, terceiro ano. Nós estamos agora na semana 3 e 4, nas semanas 3 e 4. Só para lembrar, a gente pode baixar todos os PETs aqui neste site estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Aqui tem os PETs antigos, aqui ó, 5, 4, 3, tem todos os volumes em todas as versões aqui, modalidades de ensino especiais, ensino médio profissional, integral, regular, noturno, diurno, e tem também o PET especial, né, o PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Tá? Só entrar nesse site você acha tudo isso. O PET que a gente está gravando essa aula, que a gente está usando para gravar essa aula, é o do ensino médio regular noturno, volume 6, terceiro ano. Beleza? Quanto às resoluções dos PETs anteriores, eu coloquei todas as resoluções comentadas, bem descritas, bem explicadinhas, num arquivo PDF, tá tudo num PDF só. Aí embaixo na descrição tem o link, você pode baixar, distribuir, compartilhar à vontade, tá bom? Então tá tudo aí embaixo na descrição desse vídeo. Mas então vamos lá, ó. Essa semana a gente vai falar sobre eletroímãs. A gente vai falar sobre eletromagnetismo. Nas semanas anteriores a gente falou sobre ímãs, né? Sobre campo magnético e ímãs, como que se organiza os campos magnéticos e tudo. Se você não está lembrado, dá uma olhada lá, relembra, porque a gente vai precisar desses conhecimentos aqui para essa aula de hoje, tá beleza? Então tá, vai lá, corre, deixa pausado aí, corre lá e depois volta. E agora que você já voltou, vamos lá, você já relembrou, vamos lá, a gente vai falar sobre eletroímãs. Qual que é a diferença de um eletroímã para um ímã normal, como os que a gente estudou na aula passada? Bem, os eletroímãs, eles são ímãs que são ativados e desativados de forma eletrônica, né, com eletricidade. Diferente dos ímãs que a gente viu na aula passada, que eles existem permanentemente e ficam o tempo inteiro ali com o campo magnético, né, em volta deles. Os eletroímãs, eles podem ser ligados e desligados. Beleza? E como que funciona isso? Olha, se eu tenho um fio condutor e eu passo uma corrente elétrica por ele, é uma coisa mais simples que tem, assim, depois que a gente sabe. É claro que não é intuitivo, porque, né, a gente não podia imaginar isso, mas percebeu-se, né, há muito tempo, que ao passar a corrente elétrica por um fio, né, logo no início, né, quando estavam começando a descobrir sobre a eletricidade, como funciona a eletricidade, eles repararam que ao passar a corrente elétrica por um fio, vai gerar em volta dele um campo magnético. E aí, olha só, esse campo magnético ele pode orientar uma bússola. Esse campo magnético ele é circular, ele fica em volta do fio. Aqui, ó, então, tem um fio aqui passando uma corrente elétrica. A gente vê aqui a corrente elétrica indo para baixo e a setinha apontando para cima. Isso por quê? Porque é uma corrente de elétrons. Os elétrons têm carga negativa. Então, corrente real, corrente real para baixo, a corrente convencional para cima, né? E a gente tem aqui, com uma bússola, se a gente chegar uma bússola perto de um fio condutor, a gente vai conseguir reparar que tem um campo magnético circular em volta do fio, tá? Esse campo, o sentido desse campo, ele pode ser previsto por uma regra que chama regra da mão direita, que é essa regra aqui, ó, que a gente vê nessa imagem. Se você colocar o seu polegar na direção da corrente, os seus outros dedos, na hora que você segura o fio, os outros dedos vão estar indicando o sentido do campo magnético. Aqui, ó. Se você colocar o polegar para cima, o campo magnético vai estar nesse sentido
anti-horário aqui. Se você inverter o sentido da corrente, polegar para baixo, o campo magnético vai estar no sentido horário. Tá? A gente consegue ver isso melhor nessa outra animação aqui, olha. Aqui a corrente está para cima, aqui a corrente está para baixo. Aqui olha só. Aqui onde a corrente está para cima, o campo magnético está no sentido anti-horário. Aqui onde a corrente está para baixo, a corrente convencional está para baixo, né? A gente vê que a bússola está na direção, está no sentido oposto. Se a gente inverter a corrente, ó, desligou, as bússolas pararam. Se a gente inverter a corrente, as bússolas invertem também. Norte para lá, sul para cá. Norte para cá, sul para lá. Tá vendo? E isso aqui pode ser feito pela regra da mão direita. Beleza? Aqui, ó, para você ver aqui a regra da mão direita, aqui, ó, o polegar no sentido da corrente convencional, né? Corrente real é ao contrário. Polegar no sentido da corrente convencional, você abraçando o fio aqui, segurando o fio, os outros dedos vão estar no sentido do campo magnético, aqui, ó, mesmo sentido aqui, tá? E aqui, olha só, o, o vetor B, que é o vetor campo magnético, o vetor D, que é o vetor da distância ao fio condutor, e o vetor corrente são três vetores ortogonais entre si sempre, tá? Isso é importante também. O I, o D e o B nessa fórmula. Aqui, olha, os B sempre eles vão estar sempre tangentes ao círculo, né? Então, se você está olhando por aqui, por esse lado, eles vão estar sempre assim. Se você estiver olhando aqui, onde está essa bússola, eles vão estar sempre para lá. Tranquilo, gente? Então, vamos passar aqui. Aí aqui a gente tem, tá, mas qual que é o valor, né? O valor desse campo magnético. Olha só. Aqui a gente pode ver que quanto mais perto, melhor, vamos olhar por aqui, né? A gente pode ver aqui que quanto mais perto a gente está do fio, mais concentrado estarão as linhas de campo. Mais longe elas vão estar mais espaçadas. Por que então? Porque do fio é o fio que está gerando esse campo magnético. Então, essa distância, né? Essa distância aqui, ela vai estar influenciando no valor do campo. Essa corrente também, né? Quanto maior a distância, menor o campo, né? Então, inversamente proporcional. E quanto maior a corrente, maior o campo, né? Isso é intuitivo, diretamente proporcional. Se aumentar a corrente, vai estar aumentando o campo. E se eu diminuir a corrente, eu diminuo o campo. Esse Mi aqui, ele é chama esse Mi0 se chama coeficiente de permeabilidade magnética. Ele é uma variável, né? É uma constante que depende do meio, né? O meio. Então, se você está no ar, isso aqui vai ter um valor. Se você está no vácuo, vai ter outro. Se está na água, vai ter outro valor. Né? Em algum fluido aqui vai ter outro valor. Então, isso aqui depende do meio. Cada meio tem um valor desse Mi. E esse 2π é porque esse campo ele é circular, né? Então ele varia, né, de acordo com um raio aqui. Então ele tem esse 2π aqui que vai decair dessa geometria, né? Vai devido a essa geometria. Então o campo magnético ao redor de um fio condutor é isso aqui. Repara que
ó. Repara que esse campo ele pode ser ligado e desligado, né? Aqui, ó, ele pode ser tá ligado ou vai estar desligado. As bússolas voltaram para as posições normais delas. Aí você liga. Agora as bússolas se orientam. Então, se ele pode ser ligado e desligado de acordo com a eletricidade que está passando, ele é um eletroímã, né? Um eletroímã. Mas ele tem uma diferença daqueles ímãs que a gente viu na aula passada. Qual que é a diferença? Aqui eu não consigo definir exatamente onde é o polo norte, onde é o polo sul. Tá certo? Quer ver? Vamos voltar aqui para essa aqui, ó. Como é que eu consigo mexer a bússola? Eu consigo ver melhor. Olha só, aqui eu estou falando, polo norte, a bússola está mostrando que o polo norte está para cá e o polo sul está para cá. Só que aí eu vou lá e coloco a bússola do outro lado, ela está indicando o contrário, polo norte para cá, polo sul para cá, ó. Polo norte está para cá, só que aí se eu arredar a bússola, opa, tá não, tá aqui não, tá para lá. E aí, qualquer lugar que eu colocar a bússola aqui, ela está me dando uma indicação diferente, parece que eu nunca vou chegar no polo norte e no polo sul. Então eu não tenho polo norte e polo sul definidos porque o campo ele é circular, tá? Então essa é a diferença aqui desse inicial. Mas eu posso pegar esse fio e em vez de colocar ele de forma retilínea, eu posso encurvar ele. Por exemplo, fazendo uma espira, né? Fazendo um círculo, né? Que é uma espira. E aí o que vai acontecer? Vamos lá, olha. Se eu tiver um fio, eu vou ter esse campo circular em volta do fio retilíneo. Se eu pegar esse fio e fizer dar uma voltinha nele aqui, eu vou ter um fio circular. O que vai acontecer com esse fio? Eu vou ter o campo em volta do fio, em cada ponta do fio que eu vou ter um campo em volta dele. Por dentro da espira, o campo vindo de cada ponto desse fio vai estar se somando aqui e vai estar saindo de um lado, dando a volta por fora do fio e entrando do outro aqui, ó. Em cada lugar eu vou ter esses círculos, em cada pontinho eu vou ter esses círculos. Só que aí a corrente vem aqui ela está passando para lá e aqui ela está passando para cá. A corrente aqui ela passa no sentido, aqui ela passa no outro. Então eu vou ter isso aqui. Aí agora eu já consigo pensar o seguinte, olha, isso aqui funciona mais ou menos como os ímãs permanentes que a gente viu. Aqui eu tenho um polo norte, aqui eu tenho um polo sul, né? Por fora da espira, o campo vai do norte para o sul, por dentro ela vai do sul para o norte. Já começou a ganhar uma cara de campo magnético, uma cara de ímã mesmo, né? Igual que a gente tinha. Se eu juntar várias espiras, e agora se eu juntar várias espiras, pegar um fio e der um monte de voltinhas nele, um monte de enrolar ele assim, fazendo uma molinha mesmo, uma mola. Eu tenho várias espiras em série, assim, uma depois da outra, como uma mola. O que vai acontecer? Eu vou ter esse campo se somando, né? Então, por dentro, o campo vai estar sempre passando num sentido, por fora ele está voltando para lá, para o início, né? Ele passa por aqui e volta para lá, passa por aqui e volta para lá. Isso aqui vai estar funcionando igualzinho aqueles ímãs de barra que a gente viu na aula passada. Um campo norte, um campo sul. Por fora do ímã, essas linhas de campo vão do norte para o sul. Por dentro do ímã, ao contrário. Está funcionando igualzinho um ímã que a gente viu na aula passada. Aqui a gente tem aqui, olha, o valor desse campo magnético em volta da espira segue essa fórmula aqui, tá? Depende do raio da espira. E o valor do campo magnético por fora do solenoide, essa molinha aqui formada por um monte de espiras onde passa uma corrente elétrica, a gente chama isso de solenoide, tá? Ou então de bobina também, tem esses dois nomes, tá? A gente usa esses dois nomes em contextos diferentes, mas no fundo eles são a mesma coisa, bobina e solenoide. E depende do número de espiras, esse N aqui é o número de espiras que compõe esse solenoide, e depende do comprimento dele.
Não depende mais do raio. Interessante, né? Mas depende do número e do comprimento. Então tá. Sobre a criação de campos magnéticos por uma corrente elétrica, por enquanto é só isso. Mas repare também o seguinte: por que gera um campo magnético? Uma corrente elétrica é formada por cargas elétricas em movimento. E essas cargas elétricas em movimento que estão gerando um campo magnético em volta delas. Se elas geram um campo magnético, se elas têm um campo magnético associado a elas, quando uma carga elétrica entra num lugar que já tem um campo magnético lá, um campo magnético vai interagir com o outro. É como se eu aproximasse dois ímãs, né? Então vai aparecer uma força atuando sobre aquela carga elétrica, tá? Vamos lá, por exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um campo magnético. Esse campo magnético aqui pode ser formado por várias coisas diferentes. Pode ter ímã permanente aqui, pode ter eletroímãs, pode ter qualquer coisa. O importante é que eu tenha um campo magnético aqui. E aí eu jogo uma partícula eletrizada aqui. Pode ser um elétron, por exemplo. Deixa eu ampliar aqui. Eu jogo uma partícula eletrizada aqui com uma velocidade v. O que vai acontecer? O campo magnético gerado por essa partícula que está em movimento vai interagir com esse campo magnético que já estava lá. Então vai aparecer uma força magnética. Essa força ela é proporcional ao campo B, né? Quanto maior esse campo, maior a força. Proporcional ao valor da carga, tá? Se essa carga for uma carga baixinha, a força vai ser pequena. Se for uma partícula muito carregada, né? Uma carga com muitos coulombs, você vai ter uma força mais alta. Vai depender da velocidade, porque, né, velocidade baixa praticamente não tem movimento. Velocidade alta tem muito movimento, vai gerar um campo grande. E vai depender do seno de θ, que θ que é esse, é o ângulo entre o campo e a velocidade. Aqui, ó. Se a velocidade está para lá, está perpendicular ao campo, eu vou ter uma força. Se a velocidade for no mesmo sentido do campo, eu não vou ter força. Os campos não vão interagir. O campo que existe, porque o campo gerado vai ser perpendicular também. Então, eles não vão interagir. Então, se eu tiver uma força que não é nem perpendicular e nem no mesmo sentido aqui, o que acontece? Eu vou ter que dividir essa força, né? Então eu vou ter que decompor essa força. Opa. Então aqui, olha. Se eu tiver aqui uma velocidade, né? Força. Se eu tiver aqui uma velocidade, que se o elétron estiver viajando nessa velocidade aqui, eu vou ter uma outra força. Eu vou ter uma componente desse vetor que é assim, uma componente desse vetor que é assim. Essa componente que está na mesma direção do B não vai gerar força nenhuma. Essa componente que está na direção perpendicular ao B que vai atuar. Então é V seno θ, tá? É só essa componente do V aqui, seno θ. Isso aqui vai dar a força magnética, a força que a gente fala, força eletromagnética, né? Sobre essa partícula que está empurrando aqui, ó, por exemplo. Se isso aqui for uma gotícula, uma gotícula de toner de impressora. O toner de impressora ele funciona desse jeito. Você joga lá uma partícula, você deixa ela carregada, joga ela lá, a gotícula do toner, e vai ter uns campos magnéticos ali que empurra a partícula para cima ou para baixo, de um lado para o outro, até chegar no ponto certinho do papel que você quer. Beleza? Aí no caso, mas para
para onde que essa força está apontando? A velocidade está para cima, o campo está para a direita e a força vai estar para que lado? Nesse caso aí, a gente vai usar a famosa, né, regra do tapa, que é o seguinte: você pode fazer ela dessa seguinte forma aqui. É uma das formas de representar. Existem outras formas de fazer isso com a mão, né? Vamos lá. Você coloca a velocidade da partícula com o seu polegar. Você abre a mão assim, abre o dedo polegar e coloca a velocidade da partícula no sentido do seu polegar, na direção do seu polegar. Coloca o campo magnético, né, alinhado com os outros dedos aqui. A força magnética vai estar na palma da mão, na direção da palma da mão. Isso se a partícula for positiva. Se for negativa, vai estar contrária, tá? Então, no caso aqui, se essa partícula for positiva, coloca o polegar na direção da mão direita, polegar na direção do campo B, polegar para a direita, a velocidade para cima. Se essa partícula for positiva, ela vai estar na direção saindo da tela, né? Vai estar vindo para cá. Se a partícula for negativa, ela vai estar indo na direção do... A força vai estar empurrando ela na direção do... entrando na tela. Beleza? Vai estar na direção entrando na tela. Que nem aqui, ó. A gente pode ver o seguinte. Esses xizinhos representam um campo magnético que está entrando na tela. Tá? Só para lembrar, olha. Quando a gente... Imagina que você tem uma flecha. Quando alguém dispara a flecha, quem está vendo a flecha chegar de frente vai estar vendo o quê? Vai estar vendo a pontinha da flecha, então vai estar vendo uma bolinha ali. Quem está olhando a flecha de trás vai estar vendo o quê? Vai estar vendo essas peninhas, então vai estar vendo um xizinho. Então o xizinho significa que você está vendo o campo se afastando de você, né? No caso aqui, você está vendo o xizinho assim, está vendo o campo entrando na tela. Quando você vê um campo de xizinhos, é o campo entrando na tela. Se você vê um campo tipo esse aqui, só que em vez de xizinho tem pontinhos, ele vai estar saindo da tela. Então tá, vamos ver aqui, vamos fazer esse exercício aqui. Para onde que está a força aqui no caso? Q maior que zero, então quer dizer que essa partícula ela é positiva. O campo magnético você alinha com o polegar, entrando na tela. A velocidade você alinha com a velocidade da partícula, você alinha com os outros dedos. Então, para cima, você coloca os outros dedos para cima. A força vai estar na direção da palma da mão. Então, a força vai estar para a força vai estar indo para a direita, beleza? Só que olha só que interessante. Se você tem uma força que está na direção perpendicular ao campo, imagina aqui, ó, você tem um campo entrando na tela e você coloca ali o campo entrando na tela. E a velocidade da partícula nessa direção aqui. Vai aparecer uma força perpendicular tanto ao campo quanto à velocidade. Então a partícula vai fazer uma curva. Na hora que ela faz uma curva, ela vai mudar a direção da velocidade. Então mudou a direção da força também. E assim vai surgir, essa força vai atuar como uma força centrípeta. Se essa força centrípeta vai fazer ela ir fazendo curva até sair do campo, né? Ou de alguma forma. Então ela vai, dependendo da velocidade, ela vai formar um círculo. Se a velocidade for muito alta, esse círculo vai ser mais largo. Se a velocidade for baixa, esse círculo vai ser mais curto, né? E a gente consegue até saber
qual é a carga da partícula apenas olhando para a velocidade dela e para o raio do círculo. A gente consegue calcular a carga. Se a gente souber a carga e olhar o raio do círculo, a gente consegue calcular a velocidade. Então isso é uma forma de saber qual é a carga da partícula, tá? Inclusive a gente consegue saber também até a massa dela. Se a gente souber o valor da carga e o valor da velocidade, o valor do campo, claro, a gente sabe que a força centrípeta, né, a gente é V2 sobre R, é mv2 sobre R, então a gente consegue calcular a massa também. Beleza? Então a gente consegue saber muita coisa sobre a partícula olhando essa trajetória que ela faz. Tá? A gente consegue saber muita coisa sobre a partícula. Aqui, antes de fazer os exercícios, eu peguei mais umas coisas interessantes para ilustrar melhor o que a gente estudou aqui. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho um circuitinho simples de um fio que passa aqui por dois trechos que ele está suspenso e gerado por uma pilha. Na hora que eu ligo esse circuito, olha só, o campo magnético em volta de cada um desses fios, olha só, os dois fios estão passando corrente no mesmo sentido, tá? Corrente real daqui para cá, corrente convencional daqui para cá. Aí eu vou ter esses dois campos aqui, né? Entre eles, essa corrente tende a ser, esse campo tende a se anular, em volta deles tende a se somar. Se eu colocar os fios com corrente contrária aqui, ó, a corrente real daqui para cá, depois de lá para cá, ou então corrente convencional daqui para cá, depois de cá para cá. Eles estão sendo percorridos por correntes em sentidos contrários. Nesse caso, entre os fios o campo tende a se somar e em volta dos fios ele tende a ficar mais fraco porque eles tendem a se subtrair, né? Aqui, ó. É uma forma de olhar bem como que é esse sentido desses campos. Aqui a gente consegue ver como que funciona a regra da mão direita. Aqui, ó. A mão está aqui segurando o fio, o polegar no sentido da corrente real, o I vindo para cá. A força, aqui a força está indo para fora. A gente consegue ver que os fios estão se afastando, né? Eles estão se abrindo aqui. E aqui os fios estão se aproximando aqui, tá? Eles estão se fechando entre eles. A força vai estar no mesmo sentido, vai ser de atração, vai estar um na direção do outro. Tá? Aqui, olha só, eu vou fazer o que? Vou interagir, um fio que passa uma corrente elétrica com um ímã permanente. Eu tenho esse ímã permanente, o campo está vindo de baixo. Na hora que eu ligo, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força para fora. Por quê? Olha só, a corrente está vindo daqui para cá. Você coloca ali o seu polegar no sentido das setinhas azuis aqui, no sentido do campo magnético do ímã permanente. Você coloca os seus outros dedos no sentido da corrente que passa aqui pelo circuito. A força vai estar para cá, né? Se eu inverter a polaridade, a força vai inverter também. Se eu inverter o ímã, a força também inverte. Certo? Aqui eu tenho esse mesmo experimento, né? Mas mostrando a mãozinha aqui de como fazer a regra da mão direita de uma outra forma, né? Essa forma que ela é muito usada
em alguns autores antigos e alguns livros importados também, né, de outros países. Por algum motivo aqui no Brasil a gente procura fazer do outro jeito, mas aqui também dá. Você coloca a força no sentido do polegar, você coloca o campo no sentido do indicador e a corrente no sentido do dedo médio, que vai ficar na mesma direção da palma da mão. E aí você consegue achar o sentido da corrente. Aqui, ó. E se você inverter a corrente, você inverte a força, tá vendo? Estou invertendo a corrente, a força aqui também se inverte. Se você inverter o campo, a força também se inverte. Tá vendo? Você inverte a força, você inverte a corrente, a força se inverte. Você inverte o campo, a força se inverte também. Então tá, gente, esse capítulo ele tem 5 exercícios, tá? Vamos fazer um deles, como sempre. Vamos fazer esse primeiro aqui, né? Que é o mais comum. Vamos lá então. Aqui, gente, vamos lá. Então, fazer aqui esse exercício. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares R1 e R2. Sendo R1, 2, R2 sobre 5. A gente já tem a razão aqui, eu já tenho a relação entre os dois raios. Né? São percorridas respectivamente por correntes I1 e I2. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. A razão entre as correntes I1 e I2 é igual a... Quando a gente fala que o campo resultante no centro da espira é nulo, significa que a gente não tem influência de campos externos, tá bom? Não é isso. Significa que a gente não está tendo força resultante sobre a espira. A gente não está tendo força resultante sobre a espira. A gente está tendo forças apenas sobre as cargas que estão passando pela espira, de forma que sobre a espira como um todo a resultante é zero. Então, a gente está querendo a razão entre as correntes I1 e I2. Vamos lá, ó. Para começar, a gente sabe, né, olhando aqui em cima, que numa espira o campo magnético é isso aqui, ó, μ0 e depende do μ0, que é o valor do meio, né, que é uma coisa do meio. O I, que é a corrente em cada espira, dividido por 2R. Então a gente tem isso. Então, se eu isolar a corrente, porque eu estou querendo achar a relação entre as correntes. Então eu isolo aqui, ó. Então vamos lá, ó. Deixa eu fazer aqui. Isso aqui é a minha fórmula, beleza? Que eu estou usando. Isso aqui é que eu isolei a minha corrente. Olha só, eu passei o 2R passei esse 2R lá para cima, esse μ0 para baixo e ficou isso aqui, 2BR sobre μ0. E aí eu peguei essa corrente e vai dizer assim, eu estou querendo a razão entre as correntes, então I1 sobre 2. O I1 vai ser o que? 2BR1 dividido por μ0. O I2 vai ser o que? 2BR2 dividido por μ0. Mas como ele já está embaixo aqui no denominador, aqui ele vai aparecer invertido. Beleza? Aqui, ó, eu posso cortar esse 2 com esse 2, esse B com esse B, esse μ0 com esse μ0. Eu vou ter que I1 sobre I2 vai ser R1 sobre R2.
Então a razão entre as correntes vai ser a razão entre os seus raios também, né? Entre os raios das espiras. Então quanto maior a espira, mais corrente eu vou precisar para alcançar o mesmo campo, beleza? Para chegar no mesmo campo. E aí, só que aí eu tenho aquela relação ali em cima, ó, de que eu tenho essa relação aqui em cima de que, ó, R1 é igual a 2R2 dividido por 5. Na hora que eu faço isso aqui, ó, então eu vou substituir aqui. R1 é o que? É 2R2 dividido por 5. Então, e o R2 embaixo, que é esse R2 que já estava aqui. Esse R2 está aqui. E aqui, isso aqui é o que me deram ali no problema. Eu posso cortar esse R2. Tá? Eu posso cortar esse R2 com esse R2. Vai sobrar 2 sobre 5. 2 sobre 5 é igual a 0,4. É igual a 0,4. Então a resposta correta é 0,4, letra A. Letra A. Beleza, gente? Aqui, o número 2 é falando sobre a corrente em um fio, como que se orienta ali o campo magnético. Tá? A número 3 já fala de uma bobina, lembra bobina e solenoide, tá? Você pode pensar na mesma coisa. Aí tá pedindo para desenhar a linha de campo, achar o número de espiras, calcular campo magnético. E a gente tem o solenoide aqui também. Na 4 a gente tem um VOF que a gente tem que marcar sobre as propriedades do solenoide. E na 5 a gente tem um fio reto e uma carga, uma partícula carregada em volta dele. O que vai acontecer quando esse fio é percorrido com a corrente I e essa partícula é lançada com a velocidade V? Então, a gente tem essas aí. Tudo coisa que a gente viu na aula. Então, estudem, vocês conseguem fazer, fazem exercícios, mandem para os seus professores. E a gente se vê na próxima aula. Lembrando que as resoluções dos volumes 1 ao 5 estão todos aí embaixo na descrição, tá? É só baixar o arquivo, um PDF bem organizado, bem explicado, tá tudo ali. E fiquem em casa o máximo que puderem, mas cuidem da sua saúde mental, tá? Não adoeçam, não fiquem em depressão, não fiquem irritados. Se cuidem, lavem bem as mãos, usem máscara quando sair de casa, usem álcool em gel e até a próxima aula que já será o volume 7, hein? Então até mais.